Oi, bom dia, mais um dia de reflexão de número 140. Eu vou estar lendo 2 Samuel 12, do 1 ao 13, que fala sobre autocondenação. Então vamos estar lendo. Natan repreende a Davi. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis se tomar de suas ovelhas e o gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse: Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan: Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. E Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada, e jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei suas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, posso deitar com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor, disse-lhe Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então temos que confessar nossas falhas, nossos pecados, sempre que percebemos que estamos agindo errado, nós temos que se arrepender. O Senhor nos perdoa. No 13 diz isso, né? E no 12:7 ele não reconhecia o seu erro, não reconhecia o seu pecado, e ele falou assim, aí Natan falou pra ele: você é homem, disse Natan a Davi, em 2 Samuel 12:7, né? Natan teve que falar pra ele que o pecado era dele, porque ele não estava reconhecendo, ele pensava que era no próximo, e o próximo tinha que ser condenado, e ele mesmo não estava percebendo que era sobre ele a conversa. Então a leitura bíblica de hoje contém um grave alerta para todos nós. O texto mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus, pronto para condenar alguém que no julgamento dele havia cometido uma grande injustiça. Porém, ele não percebeu que ao condenar aquela pessoa, na verdade, ele estava se autocondenando, pois a história contada pelo profeta Natan descrevia ainda que de forma muito menos amena o pecado que o próprio Davi havia cometido, adulterando com Betseba e mandando Urias, o marido dela, e os outros à morte na tentativa de esconder o que tinha feito. Ele, Davi, havia cometido uma grande injustiça, mas ao mesmo tempo que não percebia isso em sua própria vida, estava pronto para condenar algo semelhante nas atitudes do seu próximo, ou seja, no outro. Aquilo que Davi praticava era pecado, mas não nele. Então ele percebia o erro no outro, mas nele mesmo ele não estava percebendo. Ele, quando foi contada a história pra ele, falou: nossa, tem que ser condenado imediatamente esse homem. Mas era ele o homem, era ele que estava fazendo mal. E às vezes a gente está fazendo algo errado, algo que está prejudicando alguém, algo que prejudica toda uma história, e a gente não percebe que o erro está em nós. Então, quando a gente percebe, quando o Espírito Santo nos toca para nos falar do nosso erro, nós temos que imediatamente se arrepender. Ele imediatamente se arrependeu, Deus o perdoou, as consequências ficaram, porque sim, Deus perdoa os pecados, mas as consequências ficam. Se você rouba, se você mata e a polícia te pega, ela vai te levar preso. Deus já te perdoou e você vai ter uma vida eterna com ele, mas você vai pagar as consequências do teu erro aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Os ditados populares dizem, né? E a palavra do Senhor fala que o que a gente planta, a gente colhe. Aqui semeia, o que você semeia, você colhe. De Deus não se zomba, isso é uma lei de Deus. Então, consequências ficam. Então, fica atento ao Espírito Santo. Fica atento ao que o Espírito Santo está falando para você, para que o seu pecado não vá muito longe. Assim que você perceber que está pecando, peça perdão, se arrependa, vá diante do Senhor, ele imediatamente te perdoa. Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele perdoou Davi no mesmo momento. Teve consequência? Teve. Seu filhinho do pecado, filhinho fruto do pecado, nasceu morto. Depois que veio Salomão e Deus o abençoou. Mas antes disso, teve consequência sim. A espada também nunca mais saiu da casa de Davi. Seus próprios filhos se levantaram contra ele por causa disso, né? Então, vamos reconhecer o nosso pecado e vamos nos arrepender antes que seja tarde, né? Então, será que nós também não caímos muitas vezes nesse mesmo erro? Será que não nos condenamos os outros? Será que nós não condenamos os outros e nos damos por inocentes, né? Será que não consideramos a transgressão dos outros como pecado, mas nós mesmos como sendo algo muito menor de gravidade? O outro é problema, o outro tá fazendo errado. Eu não, eu tô certa, eu tenho minhas razões, eu tenho minhas desculpas, a culpa sempre é do outro, a culpa não é minha. Não, seja responsável pelos seus atos. Assuma a sua responsabilidade, vá diante do Senhor e peça perdão. É isso que Deus agrada. O coração quebrantado é isso, é você assumir que errou e pedir perdão, e não ficar achando que a culpa sempre é dos outros ou das circunstâncias, como se fosse apenas uma fraqueza, uma pequena falha, um defeitinho, algo sem tanta importância. Parece que o perigo existe sim, por isso aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, e é óbvio que também pode acontecer conosco. Se aconteceu com Davi, que era segundo o coração de Deus, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você, vai acontecer. Mas Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedimos perdão e ele é fiel e justo para nos perdoar. Ao ser confrontado, Davi felizmente reconheceu e confessou o que fizera e foi perdoado em 2 Samuel 13, né? Imediatamente, ainda que graves consequências, a consequência aí de seus atos tenham se seguido a sua confissão. Fica alerta para todos nós, é muito fácil perceber o erro dos outros, mas não é assim tão fácil reconhecer os nossos próprios pecados. Jesus disse que é fácil reparar o cisco no olho do outro, mas dificilmente vemos a trave no nosso próprio olho. Está em Mateus 7:3. Mateus 7:3 diz que a gente vê o cisco no olho do outro, e quando a gente tem uma baita trava, uma baita tora no nosso olho, e a gente está vendo o problema do outro, o defeito do outro, o que o outro está fazendo de errado, mas nós somos santos, né? Nós não erramos, nós estamos na nossa. Não, todos nós temos pecado, todos nós precisamos da graça de Deus, todos pecamos, carecemos da glória de Deus. Está lá em Romanos, somos todos pecadores, mas Jesus nos justifica e nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então precisamos sim de Jesus, precisamos sim da obra redentora na cruz de Jesus, precisamos do sacrifício de Jesus para que nós nos tornemos limpos. Então temos que ir sim a Jesus e confessar sim o nosso pecado. Vamos continuar, né? Precisamos estar atentos aos nossos pecados e pronto para confessá-los diante do Senhor. Quando confessamos nosso pecado, Deus promete nos perdoar. Então, você sabe que você pode recorrer a Deus, pode recomeçar quantas vezes for preciso, não importando as consequências, porque consequência você vai ter sim. Mas você, com a força, a alegria e a ajuda de Jesus, você vai vencer todos os obstáculos e vai prosseguir a sua vida, vai ter uma vida vitoriosa aqui em cima da terra. Se você estiver com Jesus, confessando a Jesus o seu erro e caminhando com Jesus, que a presença dele seja constante na sua vida, na minha vida. Jesus, vem fazer morada em nós e não se aparte de nós em nenhum momento. Queremos sim confessar, estar contigo o tempo todo, Pai.